Você já se sentiu como se algo invisível estivesse agindo silenciosamente contra você? Como se uma força oculta estivesse alcançando as partes mais profundas da sua vida e puxando tudo para baixo? Talvez você tenha feito o possível para permanecer forte, manter sua casa em paz, proteger seus relacionamentos, guardar sua mente, e ainda assim algo continue escapando pelas frestas, transformando a harmonia em conflito, descanso em medo, esperança em um peso que você não consegue explicar. Se alguma vez você se perguntou por que as coisas desmoronam todas de uma vez, ou por que a escuridão parece pairar nas margens da sua vida, mesmo quando você não fez nada de errado, saiba que você está longe de estar sozinho. E mais importante ainda, você não está sem poder. Padre Pio certa vez afirmou uma verdade que abalou aqueles que a ouviram. Não existem coincidências na vida espiritual. Com isso, ele queria dizer que o mundo invisível é mais real do que gostamos de admitir. As lutas que você enfrenta, o caos repentino, a atmosfera fria que às vezes sente ao entrar em um ambiente, nada disso é aleatório. Quando relacionamentos se rompem sem motivo, quando a paz desaparece da noite para o dia, quando o medo invade o seu sono, quando as bênçãos parecem secar uma a uma, algo está acontecendo abaixo da superfície. Algo que o olho natural não consegue ver, mas que a alma reconhece imediatamente. Hoje você está prestes a compreender o que é esse algo. E ainda mais importante, está prestes a aprender como enfrentá-lo e vencer. Você já sentiu isso antes, não sentiu? Aqueles momentos em que tudo ao seu redor parece mudar de uma forma que você não consegue explicar. Você entra na própria sala de estar e o ar parece estranhamente pesado, como se a atmosfera tivesse se transformado. Uma pessoa que você mal conhece olha para você com uma inveja tão cortante que quase machuca. Seu corpo começa a enfraquecer sem aviso, ou surge uma doença que os médicos não conseguem identificar. Seus planos desmoronam com uma precisão inquietante, como se algo estivesse bloqueando deliberadamente cada passo que você tenta dar. Talvez o seu negócio, antes próspero, entre em colapso de repente, apesar de todo o seu esforço e das decisões cuidadosas que tomou. Talvez seus sonhos, antes tranquilos, passem a ser invadidos por imagens perturbadoras que o acompanham durante o dia, deixando você exausto antes mesmo de amanhã começar. Talvez relacionamentos que pareciam seguros comecem a se romper sem uma causa clara, transformando conversas simples em mal-entendidos e momentos de silêncio em tensão. A maioria das pessoas chama essas coisas de azar. Dá de ombros e diz a si mesma que a vida é imprevisível, que às vezes tudo dá errado sem motivo. Mas Padre Pio compreendia algo que muitos de nós esquecemos. Esses momentos não são coincidências, não são meros contratempos, nem sequências de má sorte. São sinais, avisos de que um inimigo invisível está agindo nos bastidores. Existe uma batalha espiritual acontecendo ao seu redor todos os dias. Quer você reconheça isso ou não. E aqui está a parte que deve fazer você parar e refletir. A maioria das pessoas enfrenta essa batalha completamente desprotegida. Elas caminham pela vida sem perceber que o medo, o caos, os conflitos, as perdas repentinas e as tempestades emocionais talvez não sejam naturais. Tentam resolver tudo com força humana quando o problema é espiritual. Tentam consertar relacionamentos que estão sob ataque espiritual. Tentam descansar enquanto o inimigo perturba o sono. Tentam alcançar o sucesso enquanto algo no mundo invisível trabalha para sabotá-las. Quando você compreende essa verdade, tudo começa a fazer sentido. O peso que você sente, a ansiedade que surge sem explicação, os reveses estranhos, tudo isso aponta para um ataque espiritual muito real. E conhecer a verdadeira causa é o primeiro passo para recuperar a sua paz. Mas aqui está o ponto de virada, porque Padre Pio nunca revelou um problema sem também revelar o remédio. Ele não apenas advertiu as pessoas sobre a batalha invisível que se desenrola ao redor delas, ele mostrou exatamente como combatê-la. Ocultos nas Escrituras, ele identificou 3 salmos específicos que carregam uma força espiritual extraordinária. Salmos que, segundo ele, não atuam apenas como orações, mas como armas forjadas pelo próprio Deus. De acordo com Padre Pio, esses salmos não são meditações suaves destinadas apenas a acalmar a mente por alguns instantes. Eles são declarações que abalam os fundamentos das trevas. Erguem-se como um muro de fogo ao redor da pessoa que os reza com convicção. Eles cortam maldições,
quebram correntes espirituais, desmantelam ataques ocultos e afastam toda força que tenta roubar a sua paz ou bloquear as suas bênçãos. Esses salmos têm o poder de transformar a atmosfera de um lar, silenciar os sussurros do medo, restaurar aquilo que foi espiritualmente roubado e ordenar proteção onde antes reinava o caos. Padre Pio ensinava que, quando esses salmos são proclamados com fé sincera, eles não apenas pedem a intervenção de Deus, eles a ativam. É por isso que hoje vou revelar cada um desses salmos a você, exatamente como Padre Pio os ensinava, e explicar como e quando utilizá-los com máxima eficácia espiritual. Mas antes de continuarmos, há algo poderoso que você pode fazer agora mesmo para abrir o seu coração à proteção que está prestes a receber. Se você acredita na sabedoria de Padre Pio, se sente-se atraído pela verdade do que está ouvindo, escreva nos comentários as palavras: Padre Pio, protege-me. Este simples ato de fé não é um engajamento vazio. Ele se torna uma declaração espiritual, um sinal de que a sua alma está pronta para receber o escudo que Deus está prestes a colocar sobre a sua vida. Muitas pessoas testemunharam que até mesmo esse pequeno passo foi o início de um grande rompimento. Porque hoje você aprenderá exatamente quais são os 3 salmos que Padre Pio considerava as armas espirituais mais poderosas já confiadas aos fiéis, e porque ele dizia que elas podem mudar tudo quando rezadas com o coração certo. Mas antes de irmos mais adiante, há algo absolutamente essencial que você precisa entender. Padre Pio insistia que conhecimento por si só não basta. Se você quer proteção real, um verdadeiro rompimento e uma verdadeira vitória espiritual, você não pode pular a parte final desta mensagem. Porque o 3º salmo, a última arma deste arsenal, é aquele que ele chamava de o fechamento da porta, o salmo que expulsa o inimigo e o mantém do lado de fora de forma permanente. Deixar esse salmo de fora significa permanecer apenas parcialmente defendido, como alguém que veste uma armadura com uma abertura grande o suficiente para uma flecha atravessar. Por isso, você não pode tratar isso com leveza nem ouvir pela metade. Os 2 primeiros salmos vão fortalecer você, proteger você e repelir muitos ataques. Mas o 3º salmo sela a proteção, firma a fronteira espiritual e quebra o ciclo de medo que o inimigo usa para tentar reabrir acesso à sua vida. Padre Pio dizia que, sem dominar esse salmo final, uma pessoa pode até experimentar alívio, mas não liberdade duradoura. Por isso eu peço a você, fique comigo até o fim. O que você está prestes a receber protegeu incontáveis almas por gerações. Esses salmos não são escolhas aleatórias. São exatamente aqueles que Padre Pio usava nas próprias batalhas intensas contra as trevas. E ele ensinava que qualquer pessoa que aprenda a rezá-los com entendimento entra em um estado de força espiritual que o inimigo não consegue atravessar. A batalha pela sua paz, pela sua família, pela sua saúde e pelo seu destino não começa algum dia no futuro. Ela começa agora, neste momento, enquanto você se prepara para se revestir de toda a armadura que Deus já colocou nas suas mãos. Você conhece essa sensação inquietante, não conhece? Aquele momento em que a sua própria casa deixa de parecer um refúgio, quando o silêncio da noite carrega uma presença que você não consegue explicar. Quando as pessoas ao seu redor, pessoas que você nunca prejudicou, de repente irradiam uma hostilidade que parece ir muito além de uma emoção humana normal. Padre Pio compreendia essa realidade de forma mais profunda do que quase qualquer outra pessoa na história moderna. Ao longo de sua vida, ele suportou ataques espirituais tão intensos que nem mesmo outros sacerdotes conseguiam compreender o peso que ele carregava. Não se tratava de lutas simbólicas, nem de simples momentos de desconforto. Eram confrontos reais com forças das trevas, poderosas o suficiente para deixar marcas físicas em seu corpo, perturbar o seu sono e até abalar as paredes ao seu redor. Ainda assim, em vez de ser esmagado por esses ataques, Padre Pio se elevou acima deles e se tornou um dos guerreiros espirituais mais formidáveis que a Igreja já conheceu. Ele falava frequentemente, com profunda tristeza, sobre quantas almas sofrem simplesmente por não compreenderem o campo de batalha espiritual que as cerca. Quantas famílias são destruídas porque não conhecem o poder da oração, dizia ele com lágrimas nos olhos. Não era exagero. Ele via as consequências todos os dias. Casamentos se desfazendo da noite para o dia, filhos se rebelando sem explicação, a saúde se deteriorando de repente de maneiras que a medicina não conseguia explicar,
negócios entrando em colapso após anos de estabilidade. Ele reconhecia que essas não eram tragédias aleatórias, mas marcas evidentes de uma guerra espiritual. Mas o que realmente distinguia Padre Pio era sua recusa em aceitar a derrota. Ele nunca disse às pessoas que simplesmente suportassem o sofrimento esperando que passasse. Nunca incentivou a resignação ou a aceitação passiva. Pelo contrário, ele armava as pessoas com armas espirituais precisas, extraídas diretamente das Escrituras. Ensinava como defender o lar, como recuperar a paz, como permanecer firme contra forças que a maioria só percebe quando o dano já está feito. Ele acreditava que todo fiel deveria saber como proteger o próprio espírito, a família e o destino que Deus lhe confiou. Por isso, dedicou grande parte do seu ministério a ensinar as ferramentas e estratégias que o ajudaram a vencer ataques que teriam dominado a maioria das almas. E agora essas mesmas armas estão prestes a ser colocadas nas suas mãos. O inimigo nem sempre se apresenta de forma evidente. Os ataques espirituais muitas vezes começam de maneira sutil, infiltrando-se silenciosamente nas brechas da vida cotidiana. Padre Pio ensinava que as trevas agem por meio de diversos canais. E se você não os reconhecer, talvez nunca compreenda por que a sua paz continua desaparecendo ou por que a sua vida de repente começa a se desestruturar. Às vezes, o ataque vem por meio de pessoas cujos corações foram obscurecidos pela inveja ou pelo ressentimento. A amargura delas não é apenas uma emoção, ela carrega peso. Suas palavras, suas intenções e até a raiva silenciosa podem se tornar flechas espirituais direcionadas à sua casa, aos seus relacionamentos, ao seu sucesso. A inveja é muito mais poderosa do que a maioria imagina. Ela pode rachar a harmonia de um lar, colocar amigos uns contra os outros, ou espalhar tensão no ambiente como fumaça. Em outras ocasiões, o ataque parte de pessoas que praticam deliberadamente artes obscuras, que lançam maldições, feitiços ou intenções negativas contra famílias que nada fizeram para merecer tal maldade. Padre Pio alertava que essas forças são reais e podem atingir até mesmo os desavisados, a menos que estejam espiritualmente protegidos. E há também momentos em que o ataque é direto, quando a opressão demoníaca pressiona a mente ou o espírito com um peso que nenhum descanso ou distração consegue aliviar. Você pode sentir-se observado, pode acordar de sonhos que drenam suas forças. Pode perceber uma presença que parece se agarrar a você mesmo depois de sair de um ambiente. Essas experiências não são imaginárias. São tentativas do inimigo de enfraquecer a sua fé, roubar a sua alegria, destruir a sua esperança e esgotar o seu espírito até que você se sinta impotente. Talvez você mesmo já tenha sentido alguns desses sinais. Talvez o seu sono tenha se tornado agitado, cheio de pesadelos vívidos demais para serem ignorados. Talvez conversas em sua casa explodam em discussões sem motivo, como se algo estivesse alimentando o conflito abaixo da superfície. Talvez suas finanças, antes estáveis, pareçam desaparecer, não importa o quanto você trabalhe. Talvez exista um peso no seu coração que nenhum descanso, comida ou distração tenha conseguido aliviar. Padre Pio compreendia que isso não são coincidências. São ataques estratégicos. Mas ele também ensinava algo ainda mais importante. Nenhum ataque, por mais intenso que seja, pode vencer uma alma que esteja espiritualmente preparada e firmemente ancorada na proteção de Deus. E é por isso que os 3 salmos que ele revelou têm um significado muito maior do que a maioria das pessoas jamais irá perceber. Padre Pio foi claro quanto a uma coisa. Diante da guerra espiritual, a oração não é opcional. Você não pode tratá-la como último recurso, nem como algo a que recorre apenas quando o medo se torna insuportável. Em tempos de ataque espiritual, a oração é a única força capaz de repelir as trevas. Ela é a arma que desmonta os planos do inimigo, o escudo que protege a sua família e a luz que revela o que está escondido nas sombras. Mas nem toda oração carrega o mesmo peso. Padre Pio explicava que entre as inúmeras orações disponíveis aos fiéis existem 3 salmos que se destacam. 3 que funcionam como verdadeiras armas espirituais de poder extremo. Quando proclamados com fé autêntica, eles não apenas pedem ajuda, eles provocam uma intervenção direta de Deus. Eles transformam a atmosfera, quebram o ímpeto do inimigo e liberam a proteção divina de maneiras que a oração comum muitas vezes não consegue. Esses salmos foram testados ao longo de gerações. Eles quebraram maldições que se agarravam a famílias por décadas.
Trouxeram paz a lares afogados em conflitos. Restauraram a esperança em corações esmagados pela opressão espiritual. Curaram corpos que a medicina já havia desenganado. Silenciaram pesadelos que atormentavam a mente e devolveram clareza onde antes reinava a confusão. O que você está prestes a aprender não é teoria. Esses salmos não são versos poéticos destinados a oferecer conforto momentâneo. São instrumentos espirituais comprovados em batalha. Armas reais usadas pelo próprio Padre Pio quando enfrentava as forças mais sombrias imagináveis. Ele confiava neles não porque fossem belos, mas porque eram poderosos. Agora, essas mesmas armas, as que o protegeram em algumas das batalhas espirituais mais intensas de sua vida, estão sendo colocadas em suas mãos. E quando você aprender a usá-las, todo o seu cenário espiritual começará a se transformar. Mas antes de entrarmos no primeiro desses 3 salmos poderosos, há algo importante que quero compartilhar com você. Algo criado especialmente para aqueles que desejam uma proteção mais profunda, uma fé mais forte e um relacionamento mais íntimo com Deus. Muitas pessoas que acompanham esses ensinamentos pediram uma forma de ir além, de compreender a sabedoria espiritual de Padre Pio em um nível mais profundo e de ter uma orientação prática a qual possam recorrer todos os dias. Foi por isso que reuni um recurso especial chamado Os Segredos Espirituais de São Padre Pio. Isso não é apenas uma coleção de orações. É um verdadeiro manual espiritual, repleto de reflexões inspiradas nos ensinamentos de Padre Pio, meditações poderosas para vencer o medo e as trevas, e passos práticos para fortalecer suas defesas espirituais. Ele foi criado para acompanhar tudo o que você está aprendendo agora, oferecendo um arsenal espiritual mais completo para levar a sua vida diária. Seja você alguém que busca proteção para o seu lar, cura para o seu coração ou clareza em meio à confusão espiritual, este recurso foi desenvolvido para apoiar e orientar você. O link está fixado nos comentários abaixo e está disponível para todos que sentem o chamado de aprofundar a própria caminhada espiritual. Agora, com o coração preparado e o espírito aberto, entremos no primeiro dos 3 salmos poderosos, aquele que Padre Pio oferecia aos que se sentiam completamente cercados por inimigos, visíveis e invisíveis. A primeira arma no arsenal espiritual de Padre Pio é o Salmo 3. Não se tratava de uma recomendação casual, nem de um salmo que ele sugeria levianamente. Padre Pio reservava esse salmo para pessoas que chegavam até ele à beira do desespero, aquelas que se sentiam cercadas pela oposição, oprimidas pela hostilidade ou esmagadas pelo peso da traição. Ele olhava nos olhos assustados dessas pessoas e dizia: quando você sentir que todos se voltaram contra você, quando vozes de inveja e maldade se levantarem ao seu redor, reze este salmo como se a sua vida dependesse disso. Porque espiritualmente depende. O Salmo 3 nasceu de um dos capítulos mais dolorosos da vida do rei Davi. Seu próprio filho, Absalão, se levantou para destruí-lo. Imagine esse nível de dor. Aquele que deveria amá-lo acima de todos, se tornando justamente a razão pela qual ele teve de fugir para salvar a própria vida. Davi não enfrentava apenas um inimigo externo, enfrentava o colapso da confiança, a ruptura do próprio tecido familiar. Ele se sentia abandonado, em desvantagem numérica e espiritualmente esmagado. Mas em vez de se render ao desespero, Davi fez algo extraordinário. Ele transformou a sua aflição em declaração. Converteu o seu clamor por ajuda em guerra espiritual. O Salmo 3 não é a oração de um homem implorando por misericórdia. É o grito de batalha de uma alma que sabe que o próprio Deus se levanta para defender os justos. Quando você reza o Salmo 3, não está sussurrando um pedido. Está proclamando uma verdade a qual toda força espiritual deve obedecer. Deus é o seu escudo, a sua glória, e aquele que levanta a sua cabeça quando o mundo tenta empurrá-la para baixo. Você está lembrando ao céu e ao inferno que nenhum número de inimigos, nenhuma quantidade de fofoca, nenhum ataque movido pela inveja pode superar a proteção do Todo-Poderoso. Permita-me compartilhar a história de Maria, uma mulher do Texas, cuja vida começou a desmoronar de maneiras que não faziam sentido. Da noite para o dia, vizinhos que antes a cumprimentavam com gentileza tornaram-se hostis por motivos que ela não conseguia compreender. Sua filha adolescente ficou rebelde, aproximando-se de influências perigosas. Seu marido perdeu o emprego que mantinha havia 15 anos, e cada nova oportunidade escapava de suas mãos sem explicação.
Maria sentia como se todo o seu mundo estivesse caindo ao mesmo tempo. Nada lógico explicava aquele caos repentino. Então uma amiga lhe falou sobre o Salmo 3 e sobre como Padre Pio o ensinava como um escudo espiritual contra inimigos humanos. Naquela noite, Maria ficou em pé na sala de estar, com lágrimas nos olhos. Abriu a Bíblia e começou a proclamar as palavras do Salmo 3, não como uma leitura silenciosa, mas como uma declaração. Senhor, como são numerosos os meus adversários. Muitos se levantam contra mim. Muitos dizem que não há salvação para mim em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo ao meu redor. Ela proclamou essas palavras sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a sua filha, sobre o seu futuro. Ela rezou com determinação firme, noite após noite. Então, na terceira semana, a atmosfera mudou. Seu marido recebeu uma ligação de uma empresa que antes não estava contratando. Os vizinhos hostis, sem explicação, tornaram-se mais amigáveis. Sua filha rompeu os laços com o grupo perigoso. E mais importante do que tudo, Maria sentiu algo se levantar dentro dela. Força, clareza e confiança que ela não experimentava havia meses. Ela disse: parei de me sentir uma vítima, passei a me sentir uma filha do rei. E quando a sua identidade muda, as suas batalhas também mudam. Esse é o poder do Salmo 3. Ele não é um conforto suave, é um escudo espiritual. Mas Padre Pio enfatizava uma verdade crucial. Esse salmo precisa ser rezado com convicção. Não sussurrado com timidez, não pronunciado pela metade. Ele deve ser declarado por alguém que sabe que Deus luta por ele. Alguém que acredita que nenhuma voz de inveja, nenhum sussurro de calúnia, nenhuma oposição humana pode anular a proteção divina. Quando você proclama as palavras, não temerei ainda que dezenas de milhares se levantem contra mim, você está entrando em autoridade bíblica. Está assumindo a identidade que Deus lhe deu e não a identidade que o medo tenta impor. E isso é apenas o começo. O Salmo 3 quebra o poder dos inimigos humanos. Mas e quanto às forças mais sombrias que atuam no mundo invisível? Para isso, passamos ao segundo salmo, o Muro de Anjos de Padre Pio. Agora chegamos ao que Padre Pio chamava de a fortaleza dos fiéis, o Salmo 91. Se o Salmo 3 é o escudo que protege você dos inimigos humanos, o Salmo 91 é a fortaleza espiritual que o cobre contra todas as forças invisíveis imagináveis. Padre Pio tinha uma ligação profunda, quase reverente com esse salmo. Ele dizia frequentemente: este salmo é como um muro de anjos ao redor da sua casa. Quando você o reza com fé, o inimigo treme, porque sabe que já está derrotado. O Salmo 91 não é um simples pedido de proteção. Ele é uma declaração do lugar onde você escolhe viver espiritualmente. O salmo começa com uma condição: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A palavra habita não é casual. Não significa visitar Deus de vez em quando a vida fica difícil. Significa fazer da presença dele a sua morada permanente. Significa viver em confiança contínua, recusando-se a permitir que o medo, a ansiedade ou o caos determinem a sua posição espiritual. Quando você compreende verdadeiramente o Salmo 91, percebe que ele estabelece uma atmosfera espiritual tão poderosa que o mal simplesmente não consegue operar dentro dela. Ele descreve uma vida onde o medo não cria raízes, onde as ameaças perdem a força, onde o perigo pode até se aproximar, mas não consegue entrar. Permita-me contar a história de Robert, um empresário da Carolina do Norte. Durante 20 anos, ele construiu sua empresa de construção com honestidade e muito trabalho. Então, quase de repente, tudo começou a desmoronar. Equipamentos quebravam repetidamente, gerando enormes prejuízos. Funcionários pediam demissão sem aviso. Contratos essenciais se desfaziam por razões inexplicáveis. E além do caos visível, Robert passou a experimentar algo ainda mais sombrio. Um peso constante que o acompanhava. Sonhos perturbadores e uma sensação inquietante de estar sendo observado. As pessoas ao seu redor diziam que ele estava apenas estressado ou sobrecarregado. Mas Robert sabia que aquilo não era pressão comum. Algo espiritual estava acontecendo. Um amigo que entendia de batalha espiritual lhe apresentou o Salmo 91 e explicou como Padre Pio o utilizava como uma arma poderosa. Naquela noite, Robert não apenas leu o Salmo 91, ele se agarrou a ele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Enquanto rezava, algo mudou no ambiente ao seu redor. Pela primeira vez em meses, o peso opressor se dissipou. Ele sentiu paz em vez de medo, clareza em vez de confusão. Mas ele não parou ali.
Todas as manhãs, antes de entrar no escritório, Robert proclamava o Salmo 91 em voz alta sobre o seu negócio, sua casa e o seu futuro. Ele o declarava com convicção, recusando-se a permitir que o medo retomasse qualquer território em sua vida. Em menos de 2 semanas, o padrão de destruição se inverteu. Os contratos voltaram. Os equipamentos funcionavam perfeitamente. Um grande cliente que havia cancelado o acordo retomou o contrato de forma inesperada. E mais importante ainda, a sensação de peso espiritual desapareceu completamente. Robert compreendeu uma verdade que Padre Pio repetia com frequência. O Salmo 91 não é uma oração para ser usada apenas em momentos de crise. Ele precisa se tornar parte do seu DNA espiritual. Não é uma proteção temporária, é um modo de viver. Quando você faz de Deus a sua morada, a proteção se torna automática. Anjos são designados, o medo se dissolve, o inimigo perde qualquer ponto de apoio. Esse salmo cobre tudo: perigos visíveis e invisíveis, ameaças de dia e de noite, doenças, desastres, opressão espiritual e tentativas demoníacas de influenciar a sua vida. É uma proteção completa, reservada àqueles que escolhem permanecer na presença de Deus. Mas, por mais poderoso que o Salmo 91 seja, ainda existe um inimigo capaz de enfraquecer até a proteção mais sólida: o medo. E é por isso que Padre Pio insistia em um último salmo, aquele que fecha a porta completamente. Agora chegamos ao salmo que Padre Pio considerava absolutamente essencial, o salmo que não trata de inimigos externos, mas do inimigo mais perigoso de todos: o medo. Segundo Padre Pio, o medo é a chave mestra do diabo. Ele abre portas espirituais mais rápido do que qualquer maldição, qualquer sussurro de inveja ou qualquer presença demoníaca. Se o medo tiver permissão para entrar no seu coração, até as proteções espirituais mais fortes se enfraquecem. Mas, quando o medo é derrotado, o inimigo perde quase todo o seu poder. É por isso que o Salmo 27 é tão decisivo. Ele não é apenas um lembrete reconfortante da presença de Deus. É uma declaração de confiança espiritual que destrói o medo pela raiz. Ele começa com uma das afirmações mais poderosas contra o medo em toda a Escritura: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Essas palavras não são perguntas em busca de respostas, são proclamações. Elas anunciam que, quando Deus é a sua luz, nenhuma escuridão pode dominá-lo. Quando Deus é a sua salvação, nenhuma ameaça pode derrotá-lo. Quando Deus é a fortaleza da sua vida, nenhum inimigo, visível ou invisível, pode intimidá-lo. Mas o Salmo 27 vai ainda mais fundo. Ele revela algo que a maioria das pessoas ignora completamente. O medo não desaparece quando as circunstâncias melhoram. O medo desaparece quando a alma encontra morada na presença de Deus. Davi escreve: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Esse é o segredo de uma vida sem medo. A verdadeira confiança não vem da ausência de perigo, mas da consciência da proteção divina. O medo quer que você foque em tudo o que pode dar errado. Ele tenta ampliar cada ameaça, repetir cada preocupação e construir cenários imaginários que deixam o coração tremendo. Mas o Salmo 27 reeduca os seus reflexos espirituais. Em vez de ensaiar desastres, você ensaia as promessas de Deus. Em vez de se preparar para a derrota, você se prepara para a vitória. Em vez de permitir que o medo dite seus pensamentos, você deixa a fé conduzir o seu espírito. Davi continua: ainda que um exército se acampe contra mim, não temerá o meu coração. Ainda que a guerra se levante contra mim, mesmo assim terei confiança. Isso não é otimismo ingênuo. Davi escreveu essas palavras como alguém que enfrentou armas reais, batalhas reais e perigos reais. Ele não estava supondo que Deus o protegeria, estava testemunhando aquilo que já havia vivido. E Padre Pio enfatizava que esse é o nível de fé que os fiéis precisam desenvolver. Não uma esperança frágil que desmorona sob pressão, mas uma fé provada, que permanece firme mesmo quando a batalha se intensifica. Mas aqui está a parte que a maioria das pessoas perde. O Salmo 27 deve ser rezado antes que o medo ataque, não apenas depois. O medo é como um músculo. Quanto mais você o exercita, mais forte ele fica. A fé funciona da mesma forma. Ela só cresce quando é usada. Padre Pio ensinava que rezar o Salmo 27 diariamente fortalece a alma de tal maneira que o medo não encontra espaço para se instalar. Ele constrói um alicerce espiritual tão sólido que, quando os problemas surgem, o coração permanece firme em vez de cair em pânico. Esse salmo sela a batalha.
O Salmo 3 protege você dos inimigos humanos. O Salmo 91 envolve com abrigo divino. Mas o Salmo 27 fecha completamente a porta para o medo, e quando o medo fica do lado de fora, o inimigo não tem mais nada para usar contra você. Agora que você compreende o poder completo de cada salmo, o Salmo 3 contra os inimigos humanos, o Salmo 91 para uma proteção espiritual total e o Salmo 27 para vencer o próprio medo, você está pronto para o passo mais importante de todos, uni-los. Padre Pio ensinava que esses 3 salmos formam uma arma espiritual completa, uma espécie de armadura divina que protege a mente, o coração, o corpo e o lar contra todos os níveis das trevas. Ele explicava que cada salmo atua em uma dimensão diferente da batalha espiritual. O Salmo 3 repele a hostilidade que vem por meio das pessoas, a inveja, a calúnia, o mal intencional ou não intencional que outros podem dirigir contra você. O Salmo 91 estabelece uma barreira sobrenatural, envolvendo a sua vida com proteção angélica que impede o inimigo de sequer se aproximar. O Salmo 27 assegura o campo de batalha interior, fortalecendo seu espírito para que o medo não reabra as mesmas portas que esses salmos já fecharam. Quando unidos, esses salmos fazem mais do que proteger você, eles transformam você. Você passa a caminhar com uma confiança enraizada em Deus, e não nas circunstâncias. Começa a reconhecer ataques espirituais antes que se manifestem por completo. Percebe as estratégias do inimigo com mais rapidez e consegue resistir a elas com mais facilidade. Entra em um estado de clareza, paz e autoridade que muitos fiéis passam a vida inteira sem jamais alcançar. Padre Pio chamava essa combinação de uma armadura espiritual que o inferno não consegue penetrar. E ele falava com convicção. Ele viu incontáveis almas se levantarem do desespero, recuperarem suas famílias, quebrarem maldições geracionais e restaurarem a paz em seus lares, simplesmente por rezarem esses salmos com constância e fé. E agora chegou o momento de você fazer o mesmo. Não apenas aprender sobre esses salmos, mas rezá-los com o poder e a convicção que ativam toda a sua força espiritual. Agora chegamos ao momento para o qual tudo conduziu. Não vamos apenas falar sobre esses salmos, vamos rezá-los juntos com um tipo de fé que abala o mundo espiritual. Padre Pio ensinava que esses salmos devem ser proclamados em voz alta, porque a sua voz carrega autoridade no mundo invisível. O inimigo pode observar seus pensamentos, mas ele treme quando você declara a palavra de Deus com convicção. Portanto, onde quer que você esteja agora, em pé na sala de estar, sentado no carro ou ouvindo durante um momento de silêncio no trabalho, eu o convido a proclamar as palavras desses salmos com plena intenção. Não os sussurre, não os recite mecanicamente. Declare-os como alguém que sabe que o céu escuta e o inferno treme. Começamos com o Salmo 3, o seu escudo contra os inimigos humanos, contra aqueles que falaram contra você, rezaram contra você ou se levantaram contra você por inveja ou ódio. Salmo 3, Senhor, como são numerosos os meus adversários. Muitos se levantam contra mim, muitos dizem a meu respeito, Deus não o salvará. Mas tu, Senhor, és um escudo ao meu redor, a minha glória e aquele que levanta a minha cabeça. Clamo ao Senhor, e ele me responde do seu santo monte. Eu me deito e durmo. Acordo novamente, porque o Senhor me sustenta. Não temerei, ainda que dezenas de milhares se levantem contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, meu Deus. Fere no queixo todos os meus inimigos. Quebra os dentes dos ímpios. Do Senhor vem a salvação. A tua bênção esteja sobre o teu povo. Pare por um instante e sinta a mudança na atmosfera ao seu redor. Você acaba de declarar que nenhum inimigo humano, nenhuma intenção invejosa, nenhuma voz de ódio pode resistir à proteção que Deus coloca sobre a sua vida. Agora passamos ao Salmo 91, a fortaleza da segurança divina. Este é o salmo que envolve o seu lar, a sua família, o seu futuro e o seu espírito com proteção angélica. Reze-o com a certeza de quem sabe que Deus é o seu refúgio. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Certamente Ele o livrará do laço do caçador e da peste mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo e proteção. Você não temerá o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado e 10.000 à sua direita,
mas isso não o atingirá. Você apenas observará com os seus olhos e verá o castigo dos ímpios. Se você disser, o Senhor é o meu refúgio, e fizer do Altíssimo a sua morada, nenhum mal o atingirá, desastre algum chegará à sua tenda. Porque ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que o guardem em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, esmagará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, eu o livrarei e o honrarei. Com vida longa o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Sinta a força dessas palavras. Você acaba de invocar a proteção do próprio céu. Anjos receberam ordens a seu respeito. Um escudo foi colocado ao redor da sua vida que nenhuma treva pode atravessar. E agora nos voltamos para o Salmo 27, o Salmo que destrói o medo. Proclame essas palavras com confiança, porque o medo é a última arma do inimigo, e hoje ele perde o poder sobre você. Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei medo? Quando os ímpios avançam contra mim para me destruir, são eles, meus inimigos e adversários, que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, mesmo assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e buscar a sua presença no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me esconderá no seu abrigo. No recôndito do seu tabernáculo me ocultará e me colocará sobre uma rocha. Então a minha cabeça será exaltada acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com brados de alegria. Cantarei e louvarei o Senhor. Pronto. Você acabou de rezar os 3 salmos de proteção mais poderosos de toda a Escritura e os rezou com autoridade. A mudança que você sente é real. Algo foi transformado ao seu redor e dentro de você. A atmosfera se moveu. As trevas foram afastadas, o medo foi silenciado, a proteção foi ativada. O que você acabou de proclamar não é uma oração comum. Essas palavras não são simples versos poéticos destinados apenas a oferecer conforto. Elas são armas espirituais, poderosas, antigas e testadas em batalha. E quando proclamadas em voz alta com fé, atravessam o mundo espiritual como um relâmpago. Neste exato momento, toda maldição que foi sussurrada contra você foi quebrada. Todo o ataque espiritual que estava se formando contra a sua família foi despedaçado. Toda porta que o medo usava para entrar na sua vida foi violentamente fechada e selada pela autoridade de Deus. Padre Pio insistia nessa verdade. Esses salmos não apenas defendem você, eles transformam você. O Salmo 3 acaba de se levantar ao seu redor como um escudo, repelindo todo o inimigo humano que se colocou contra você por inveja, ódio ou intenção maligna. O Salmo 91 ativou uma fortaleza de proteção divina, envolvendo o seu lar, a sua mente, o seu corpo e o seu futuro com a guarda dos anjos. E o Salmo 27 rompeu a última e mais perigosa corrente, a corrente do medo, garantindo que o inimigo não possa mais manipular a sua mente nem enfraquecer a sua fé. Você já não está vulnerável às mesmas armadilhas espirituais. Você não está no mesmo lugar em que estava antes de rezar. Agora caminha sob um novo nível de proteção divina, uma proteção que o próprio inferno não consegue atravessar. E essa proteção não é momentânea. Ela não depende de emoções nem de como você se sente. Ela é estabelecida pela autoridade da palavra de Deus, e essa autoridade não muda. Mas Padre Pio também enfatizava algo essencial. A batalha espiritual não termina com um único momento de vitória. O inimigo pode recuar, mas não deixa de procurar oportunidades para voltar. Por isso, esses salmos precisam se tornar parte do seu ritmo espiritual diário, a sua armadura pela manhã, o seu escudo à noite, a sua declaração constante de quem você é e sob qual proteção você caminha. Quando você proclama esses salmos todos os dias, mantém as portas espirituais fechadas, as defesas erguidas e o inimigo sem poder algum. Hoje, você entrou em um campo de batalha e saiu vencedor. Você rezou como Padre Pio rezava, lutou com as armas que ele usava, e agora está revestido da proteção que ele prometia àqueles que confiam em Deus. Caminhe adiante com confiança. Caminhe adiante com paz. Caminhe sabendo que o próprio Deus vai à sua frente, luta por você e o envolve com uma força que nenhuma escuridão pode destruir.
Se aquilo que você rezou e ouviu hoje tocou a sua alma, não deixe que este momento passe sem uma resposta de fé. Padre Pio sempre dizia que a oração abre o coração de Deus, mas a ação abre o caminho para que a graça se manifeste. Se esses salmos trouxeram paz, força ou clareza para você, escreva nos comentários. Obrigado, Padre Pio. O seu testemunho pode se tornar exatamente o sinal que outra pessoa está desesperadamente esperando. Pode fortalecer um coração à beira de desistir ou despertar a fé de alguém em que acredita estar sozinho. Não guarde essas armas espirituais só para você. Existem pessoas na sua vida agora mesmo, familiares, amigos, colegas de trabalho, que estão atravessando batalhas que não compreendem, sofrendo ataques que não conseguem explicar, lutando contra as trevas sem as ferramentas para se defender. Compartilhe esta mensagem com elas. Mostre que não precisam enfrentar o mundo espiritual desarmadas. Permita que descubram o poder do Salmo 3, o abrigo do Salmo 81 e a confiança sem medo do Salmo 27. E se você deseja continuar crescendo em proteção espiritual, aprender mais dos ensinamentos de Padre Pio e fortalecer ainda mais a sua fé, convido você a se inscrever neste canal e ativar as notificações. Estamos construindo uma comunidade de guerreiros espirituais. Pessoas que se recusam a viver com medo, que se recusam a se render ao inimigo e que escolhem caminhar todos os dias sob o manto da proteção divina. Leve esses salmos com você em cada momento dos dias que virão. Quando inimigos se levantarem ou surgirem calúnias, declare o Salmo 3. Quando perigo, confusão ou peso espiritual ameaçarem o seu lar, reze o Salmo 91. E quando o medo sussurrar mentiras ao seu coração, libere o Salmo 27 e feche a porta com autoridade. Lembre-se das palavras eternas de Padre Pio. Reze, espere e não se preocupe. A proteção de Deus está mais perto do que você imagina. A vitória que Ele preparou para você é mais certa do que você sabe. E o Deus que luta por você jamais perdeu uma batalha. Siga em frente agora, na fé, na paz e na proteção inquebrável do Todo-Poderoso.